Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Cumprimento vocês nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos dando início a um tema relativamente novo dentro do tema da ética cristã. Nós vamos começar uma série de estudos sobre a ética cristã e os 10 mandamentos. E a lição número 1, dentro desta lógica, é a relevância dos 10 mandamentos na igreja. Queridos, eu penso que será um momento de muito aprendizado para nós, de muita fundamentação através do Antigo Testamento, mas também tempo de revermos nossos conceitos e a aplicação dos 10 mandamentos na vida atual, a conceituação. A cada lição nós vamos ver um, e hoje nós vamos dar uma panorâmica como primeira lição sobre a relevância dos 10 mandamentos nos dias de hoje, nos dias atuais, para a igreja de agora. E para que isso aconteça, eu te convido a orar e pedir ao Senhor que nos inspire, nos oriente, para que nossas lições sejam realmente proveitosas e edificantes na vida de cada um de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua presença constante em nosso meio. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, muito obrigado pelas orações respondidas. E neste domingo que vamos começar um novo tema, que o Senhor possa estar nos abençoando, purificando-nos, Senhor, de tal forma que a tua voz se faça ouvida e entendida neste momento de estudo bíblico. Muito obrigado por cada vida que se interessa, que acessa este canal, que acessa este vídeo, para que possa ser ainda mais enriquecido em sua vida espiritual. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o objetivo desta lição hoje é entender a atualidade dos 10 mandamentos, pois o propósito de Deus para o seu povo não mudou. Então nós vamos ver, destrinchar isso durante vários domingos, para que nós possamos realmente apreender a essência dos mandamentos contidos lá em Êxodo 20, de 1 a 17, e a sua aplicação e a sua validade, o seu desenvolvimento nos dias de hoje. Então, com esses estudos, cada um de nós será capaz de tomar conhecimento dos 10 mandamentos, para quem ainda não tem esse conhecimento, atentar para o conteúdo e a extensão de cada mandamento em cada lição, e submeter-se aos mandamentos do Senhor. Para isso, nós vamos ler o nosso texto básico, que se encontra em Êxodo 20, de 1 a 17. Primeiro, o primeiro versículo diz o seguinte, leia comigo: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui estão então os 10 mandamentos, né? E o nosso versículo-chave vai estar no capítulo anterior, Êxodo 19, 5, que eu trouxe em 2 versões para vocês. Na versão internacional, nova versão internacional, que diz o seguinte: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E trouxe também na Almeida, Revista e Corrigida, 2009, que diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Que o Senhor Deus se digne abençoar o nosso estudo e falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nossa tendência ao pensarmos nos 10 mandamentos é remetermos a algo do passado, do Antigo Testamento, que não faz mais sentido na era da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lê do engano. Nós vamos ter muitas surpresas durante esse estudo. E isso não é fato do passado, é algo para estarmos sempre relembrando. Roderick Meredith disse que há todo tipo de pensamento sobre os 10 mandamentos. Todos gostam do filme. Nós sabemos que tem um filme muito bom, muito bem feito, chamado Os 10 Mandamentos. Alguns até os amaldiçoam, outros os quebram e nem se importam, e outros os chamam de lei impossível. Nós fazemos aqui 3 considerações sobre os 10 mandamentos muito interessantes. Primeiro, os 10 mandamentos são palavras de Deus. Moisés transmitiu, mas o doador e o autor é Deus, conforme Êxodo 20, 1 e 2. Segundo, eles apresentam a aliança do Deus Jeová com Israel. Deus está fazendo uma aliança com seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados. Eu gosto sempre de mencionar que esse povo recém-saído do Egito, ali permaneceu, por muitos anos, por quase 400 anos, escravizados e totalmente destituídos da noção de povo. Então, é através dos mandamentos do Senhor, é através da direção, através da orientação de Deus, é que eles vão ser forjados como uma nação. E o terceiro ponto, não são uma imposição autoritária, mas produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente, conforme Êxodo 19:8. Quando Moisés mencionou ao povo que Deus iria falar com ele e ele iria transmitir a palavra de Deus, eles respondem que tudo que Deus disser, eles vão fazer com alegria. Então, os mandamentos vão traçar uma linha de relacionamento vertical, isto é, entre o homem e Deus, e outra horizontal, entre o homem e o homem. Nas palavras de Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar, a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Olha que interessante, que visão elucidativa que nós vamos ter, enquanto estudamos esse tema, os 10 mandamentos na igreja, Então, queridos, nós vamos ter aqui agora o nosso primeiro tópico, que vai mencionar Êxodo 20, de 3 a 11, o homem em relação a Deus. Então, os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem com Deus. Nós vamos ver que esses 4 revelam características de Deus, segundo Paul Hoff, que deverão ser observadas. A primeira característica é a unicidade de Deus. O que significa isso? Deus chama atenção para si mesmo em primeiro lugar, proibindo a idolatria, Não terás outros deuses diante de mim, não vão fazer imagens que vocês possam adorar. O homem não pode adorar outros deuses, porque eles não existem. Eles são como o vento, segundo Oséias 12, 1.
Então, a unicidade, ele é único. Nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E sempre que qualquer pessoa ou objeto toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar que pertence somente ao Deus verdadeiro, cometemos o pecado da idolatria. Então, nós vamos ver na próxima lição os conceitos, né, de idolatria, e nós vamos ver o quanto nós temos um conceito muito raso, muito pobre a respeito da idolatria. Nós vamos ver isso no domingo que vem. Se você tem interesse sobre o tema, não perca, né? E a segunda característica apontada nesses 4 primeiros mandamentos é a espiritualidade de Deus. Ao homem, ele é proibido adorar imagens, como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. Em João 4:24, há menção a isso, né? Esse segundo mandamento, ele não foi dirigido aos deuses pagãos das outras nações. Isso já foi proibido no primeiro, mas contra a falsa noção de adoração a Deus que pudesse levar Israel a representá-lo por uma imagem, conforme o costume das nações ao redor. Todas as nações tinham seus deuses representados por objetos em forma de imagem, e Deus queria um povo que ia servir a um Deus invisível, que não tem uma imagem daquele Deus para mostrar às outras pessoas. Ele seria tão somente espiritual. Terceira característica, a santidade de Deus. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus em vão, de maneira leviana, de maneira insincera. O nome de Deus revela o seu caráter. Jesus dá ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus na oração que ele ensinou, né? Santificado seja o teu nome. Então, às vezes nós abusamos, né? Às vezes em expressões corriqueiras, oh meu Deus, Deus me livre. Isso é muito natural, né? Aqui no nosso meio, no meio do nosso povo, mas isso também é o uso indevido do nome de Deus. Nós devemos rever esses nossos hábitos, né? Por mera força do hábito, devemos revê-los se realmente é por aí, porque o nome de Deus é santo e a pior forma de uso que fazemos dele é quando fazemos uso desse nome indevidamente, indignamente. Então, que isso também seja visto nesses 4 primeiros mandamentos a respeito, né, de não usar o nome de Deus em vão, ver a santidade de Deus nesse mandamento. Depois nós vemos uma outra característica de Deus, que é a soberania de Deus. Aqui Deus reivindicando para si um dia da semana. A gente reconhece a soberania de Deus guardando um dia de repouso. Santificar significa separar para o culto e para o serviço. O serviço a Deus, naturalmente, né? Então aqui nós vamos ver a separação do sábado, a guarda de um dia de repouso por semana. Então, esses 4 mandamentos formam a parte vertical, né, entre o homem e Deus, do pacto que trata do relacionamento entre este homem e Deus. Muito interessante, né? Só recordando aqui a unicidade de Deus, que é um Deus único, a espiritualidade de Deus, que é um Deus não representado em formas físicas, em formas de imagens, a santidade de Deus, um Deus que requer reverência e adoração, e a soberania de Deus, né, que entre os dias da semana se separe para ele um dia de repouso e serviço. Isso é maravilhoso. Agora então nós passamos ao segundo tópico, que é o homem em relação ao homem. Então dos 10, 4 é a relação vertical do homem com relação a Deus. E os 6 restantes vão falar da relação do homem com o seu próximo, o homem com outro homem, da pessoa com a pessoa. Conforme foi sugerido no início, nós devemos meditar sobre esses mandamentos, né, que nós vamos reconhecer que Deus tem essa preocupação no nosso relacionamento uns com os outros. Deus chamou Israel para ser a sua propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e nação santa dentre os povos, conforme Êxodo 19, 5 e 6. Era preciso garantir que, como nação, pudessem desenvolver relacionamentos humanos exemplares também para outras nações.
Deus queria que Israel fosse luz no meio de outras nações, né? Que Israel chamasse atenção pela sua maneira de honrar o seu Deus e honrar o seu semelhante. Então, o primeiro, aliás, o quinto mandamento, né, que é honrar pai e mãe, ele fala a respeito dos representantes de Deus. Olha que interessante. Se o homem não honrar aos pais, tampouco honrará a Deus, pois essa é a base de respeito e toda autoridade. Nossa primeira autoridade nas nossas vidas são os nossos pais. Então, a observância dessa lei é tão importante que bênçãos são prometidas a todos que guardarem esse mandamento, né? Honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, é maravilhoso, né? Ser um bom filho, um filho que realmente honra seu pai e sua mãe. Nós não vamos entrar em muitos detalhes hoje, porque hoje nós vamos dar uma panorâmica sobre os 10 mandamentos. Mas a cada domingo nós vamos entrar com mais profundidade em cada um. O outro, sexto mandamento, né? Não matarás. Ele fala que a vida humana é sagrada. Para Deus, né? É a proibição do homicídio, a proibição de se tirar a vida do seu semelhante. Como quem nos fez, Deus reconhece que nós temos uma maldade inata em nosso coração. E Deus freia essa maldade e nos exorta ao respeito e à integridade física dos demais semelhantes. Mas não esqueçamos a palavra de João: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Está lá na primeira carta de João 3,15. Nós vamos ver que Jesus vai dar uma dimensão muito mais profunda aos mandamentos, né? E esse respeito para com a vida do outro, esse desejo de que o outro seja respeitado, reconhecido e tratado como eu gostaria que fosse comigo, fala de quão sagrada, né, Deus reconhece a vida do ser humano. O outro, não adulterarás, o quão reconhecida a família é como sagrada. Esse mandamento protege o matrimônio por ser instituído por Deus. Segundo Levíticos 20, 10. Jesus, ao interpretar esse mandamento, nos mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e as intenções do coração. Então, a lei de Deus não somente exige uma pureza do corpo, como também uma pureza no íntimo, pureza da mente e pureza das afeições. Muito interessante, né? Tudo isso que contempla, né, o mandamento de não adulterar. O seguinte, não furtarás, diz respeito à propriedade alheia. Olha que interessante. Há várias maneiras de violar esse mandamento, né? Não pagar suficientemente ao empregado, não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado, cobrar demasiado além de roubar. Isso é desrespeito à integridade alheia. Então, as nossas relações de trabalho também vão falar muito diretamente sobre esse mandamento e o nosso respeito por ele, né? Furtar, subtrair na vida do outro alguma coisa. Como tem sido o nosso comportamento no trabalho, né, em relação ao horário, a chegar atrasado, sair mais cedo, enrolar para não produzir ou para produzir menos. Então, isso tudo está falando do não furtar. Pense a respeito. Por fim, o penúltimo, né? Não dirás falso testemunho. Aqui fala da justiça, né? O testemunho falso, sem valor e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. É muito importante tomar cuidado quando somos solicitados a dar opinião a respeito de outras pessoas. O que dissermos poderá ser tomado como definitivo. Às vezes a nossa palavra vai trazer uma impressão sobre a pessoa que não é verdadeira. Então o falso testemunho não é só ir lá depor no tribunal, é naquilo que nós falamos também diariamente a respeito de alguém, né? E o último mandamento, que é não cobiçarás, ele fala do controle dos desejos. Não cobiçarás é a manifestação plena do caráter ético dos 10 mandamentos, do decálogo. A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. Olha que interessante, cobiça é o desejo
imoderado e violento de possuir alguma coisa. Não se trata de simples desejo, mas do desejo que é sensual, não restrito ou disciplinado. Paulo faz referência a esse mandamento em Romanos 7,7, quando ele diz que não é somente uma autobiografia, é a biografia de todo ser humano, a cobiça. Foi esse pecado interior, em parte, que levou à queda de Adão e Eva. Então, o cobiçar não é desejar ter um igual, mas desejar ter aquele, desejar ter aquilo propriamente. E aquilo sem freios, sem disciplina, esse desejo intenso nos leva a pecar. Deus, então, nos diz que isso lhe desagrada profundamente. Queridos, seria bom nessas alturas a gente recordar o conceito de ética. Ética é uma área da filosofia que estuda os princípios que orientam as ações e comportamentos humanos. A ética é uma reflexão sobre a moral, os hábitos e os costumes de uma sociedade, e ela é baseada em princípios teóricos. Segundo Elinado Renovato de Lima, a ética cristã ela tem por base o Decálogo, os 10 mandamentos, no que concerne ao seu aspecto espiritual e moral. A ética dos 10 mandamentos dá suporte à ética cristã, de modo marcante e aperfeiçoado por Cristo. Olha que conceito rico, né, desse irmão. Nós vamos ver Jesus e o seu relacionamento com esses 10 mandamentos, né? Nós vamos ver. Jesus, ele diz que ele não veio para revogar ou invalidar a lei. Pelo contrário, ele veio cumpri-la de acordo com o propósito eterno de Deus. Na verdade, Jesus ampliou a lei, mostrando os motivos íntimos e as atitudes do coração que conduzem o homem a quebrar os mandamentos. Tanto é que quando ele cita os mandamentos, ele diz, os antigos diziam, e ele acrescentava, mas eu vos digo. Então, Jesus não veio tornar mais leve, né, a nossa conduta, a nossa ética. Pelo contrário, ele veio tornar ainda mais abrangente. Jesus condenou o legalismo dos fariseus, que transformaram a lei no amontoado de proibições, da qual eles mesmos ficavam isentos, segundo Lucas 11:46. E o que delas se utilizavam em benefício próprio em nome da justiça. Então, isso que era o ponto de discórdia de Jesus com os fariseus. Porque eles, além das leis que o Senhor passou a Moisés, eles acrescentaram mais inúmeras leis que tornavam um fardo pesado de se obedecer e executar. E para eles mesmos, eles ficavam isentos disso. E depois também torciam a lei a seu favor. Então, esses pontos é que Jesus batia de frente com esses fariseus que eram considerados os guardadores, os cumpridores da lei. Naturalmente, quando nós falamos dos fariseus, né, nós generalizamos. Com toda certeza, existiu naquela época fariseu sincero e que tinha boas intenções no seu coração e que cumpria da melhor maneira possível as leis. Mas, de modo geral, eram orgulhosos, eram destacados da multidão, se destacavam, né, da multidão, faziam questão de serem reconhecidos por sua maneira de vestir, por suas orações, sua maneira de falar, de serem destacados do povão, né? Então, o grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei. Tornaram-se legalistas ao extremo e esqueceram da pessoa, do coração, da intenção, da pureza de procedimento, da pureza de afeição, como nós citamos da outra vez. Bem, nós estamos caminhando para as considerações finais, porque, como eu disse, esta primeira lição desse tema, nós pretendemos dar uma panorâmica nos 10 mandamentos, né? Mas nós vamos entrar em detalhes nas próximas lições, e é um tema muito atual. Então é importante notar que todo o livro de Êxodo, Deus trata o povo na segunda pessoa do plural. Tudo que ele vai falar com o povo, ele fala em vós. Mas ao falar os 10 mandamentos, o decálogo, o pronome é tu, quer dizer, se torna muito mais pessoal.
A sede da moral e da religião está no indivíduo. A moral brota dentro da pessoa. Jesus diz que o que contamina o homem é o que vem do coração. Segundo Mateus 15, 18. E baseados, então, no que nós expusemos, eu quero deixar 2 perguntas para a gente refletir durante essa semana. Como que cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus? E será que a forma de amar o próximo, a nossa forma de amar o próximo, tem evidenciado o nosso amor a Deus? São reflexões que nós devemos fazer durante essa semana e reler os textos relativos aos mandamentos dados por Deus e pensarmos como que nós estamos cuidando dessa área da nossa espiritualidade. E eu queria deixar com vocês, mais uma vez, o nosso versículo-chave, que se encontra em Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, Deus está nos desafiando à guarda dos mandamentos. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha. Isso, como eu disse na versão internacional. E lá na Almeida Revista Corrigida diz: agora, pois-se diligentemente, quer dizer, com muita vontade, com muito desejo, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus vai estar sempre nos desafiando a sermos exemplo, a sermos luz, sermos sal nesse mundo, para que as pessoas vejam em nós o amor de Deus revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Deus nos abençoe, nos dê uma semana realmente abençoada e nós possamos investir nesses estudos como uma maneira de nos aperfeiçoarmos na nossa santificação, né, diária, em busca, né, da perfeição que Deus quer de nós, que Deus quer que nós cheguemos. Não é uma lei impossível, mas é uma lei que dia a dia nos ensina a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Eu te convido a sempre que contemplar aqui, assistir os nossos vídeos, você deixa um sinal de que isso aconteceu, que você gostou, é um like, né, um positivo, você se inscreva lá no nosso canal, você compartilhe os vídeos, né, com outras pessoas, como uma maneira, né, da mídia, do YouTube, saber que nós estamos sendo assistidos e as pessoas estão sendo enriquecidas com esse conteúdo. Então eu peço essa ajuda para vocês no sentido de divulgarem também, porque muitas pessoas não conhecem verdadeiramente, né, a palavra do Senhor. E às vezes um vídeo de uma maneira tão esclarecedora, né, simples, mas esclarecedora da palavra de Deus. Aguardo isso de vocês. Estou muito confiante de que esse estudo trará muitas bênçãos para nós. E mais uma vez, excelente semana em nome de Jesus. Amém.